Estamos de volta com o Observatório da Imprensa e começamos este bloco indo até Londres. O correspondente da Globo News, Cílio Bocaneira, conta como é a fiscalização das ONGs no Reino Unido. A ONG mais antiga do mundo, ainda em atuação, tem sede aqui em Londres. É a Anti-Slavery International, que combate a escravidão. Faz isso há mais de 150 anos e continua ativa. E outras organizações do mesmo tipo também têm sede aqui na capital britânica. Greenpeace e Friends of the Earth, por exemplo, cuidando de meio ambiente. A Survival, se ocupando da proteção de tribos indígenas pelo mundo. WWF, cuidando de animais selvagens, campanhas de proteção a várias espécies. E essas ONGs têm prestígio e respeito do público, porque, como em outras áreas de atuação na sociedade, elas operam sob regulamentação pública. Se pisarem na bola, perdem o status de organização sem fins lucrativos, que são desligados de governos e de objetivos comerciais, e por isso obtêm vantagens fiscais. E esses privilégios se devem ao fato de que elas não existem para ganhar dinheiro, e sim para realizar um objetivo social. Sem esse controle, ONG vira instrumento de jogadas escusas, como temos visto no Brasil. A Inglaterra mantém o que se chama aqui de uma comissão de caridade, para fiscalizar as ONGs, se assegurar de que elas cumprem o papel correto na sociedade. Existe, inclusive, uma rede internacional de regulamentação de ONGs, justamente para assegurar que instituições voltadas para defender o bem comum não acabem enchendo o bolso dos corruptos. Ana Toni, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre essa ONG tão famosa, tão visível, não é? Cujo conselho você preside, que é o Greenpeace, que é uma coisa portentosa, global, né? Eu queria que você nos falasse um pouco para mostrar, digamos, a validade, a legitimidade e a importância do terceiro setor, né? O Greenpeace é uma organização que, por decisão, desde o seu nascimento, dos primeiros conselhos, não recebe recursos nem de governos e nem de empresas. Recebe recursos de indivíduos, são associados. São milhões de associados do Greenpeace que... No mundo todo? No mundo inteiro. Eles estão em 29 países hoje em dia, inclusive aqui no Brasil, o escritório em São Paulo, e também na Amazônia, e também em Brasília. São 3 escritórios que eles têm aqui. Mas depende de indivíduos, como eu, como você, mensalmente dar recurso para uma organização como o Greenpeace. E essas pessoas são milhares no mundo inteiro. Aqui no Brasil está em torno de 50, 60 mil pessoas que mensalmente dão esses recursos e acreditam que o Greenpeace tem esse papel fundamental, que é confrontar algumas empresas, alguns governos e lutar pelo meio ambiente. Agora, foi colocado, acho que a legitimidade de uma organização como o Greenpeace vem primeiro pela causa que defende, no caso, a área de paz e meio ambiente. Segundo, pelo expertise, o que traz em termos do conhecimento da área. É um conhecimento também muito específico. E segundo, é a credibilidade, assim, ela é muito pública, o Greenpeace é muito público. Dá para todo mundo saber. Transparente, dá para ver o que está sendo feito e não está sendo feito. E isso acho que é fundamental. Eu acho que para uma ONG de qualquer natureza, quanto mais pública ela for, melhor para ela. Colocar no seu site, colocar quem está no conselho, sua própria prestação de conta, que projetos está fazendo ou não está fazendo, mostrar ao público para que veio e como é que tem um benefício público, é realmente fundamental. E eu acho que é por isso que o Greenpeace, como muitas outras, tem tanto sucesso, porque ela está muito pública mesmo. Doutor Merege, o diagnóstico que a gente vem fazendo aqui no programa parece que indica que a porção letal foi a presença a porção letal, no caso das ONGs, do esporte, foi a presença maciça, majoritária do governo. Será que é isso mesmo? Será que um mixo, digamos, uma dosagem mais equilibrada, ou então esse recurso do Greenpeace de
procurar a pessoa física e aí estabelecer um contato com a cidadania. Como é que o senhor vê aí a forma de tornar, tirar essa sombra de dúvida, de suspeita, de malfeitoria sobre as ONGs? O exemplo dado pela Ana do Greenpeace é maravilhoso, porque na sua essência as organizações elas procuram ser autônomas, elas procuram ter a sua independência, já que elas, somando todo o seu potencial de criatividade, todo o seu potencial de ação, elas se constituem na realidade de um verdadeiro terceiro poder dentro da sociedade. Essa iniciativa governamental, através de alguns políticos que procuram utilizar desse setor para fins escusos e que mancha tremendamente a atividade de milhares de organizações, quando na realidade esse grupo é um grupo muito pequeno, né, um grupo insignificante perto da grande maioria das organizações, mancha uma atividade que é fundamental para a nossa sociedade. A receita, de fato, é que as organizações elas procuram ter a sua independência. Eu tinha dito que no Brasil, por uma condição de falta de apoio do próprio governo como uma política pública ao terceiro setor, de apoio ao terceiro setor, as organizações, na sua maioria, procuram gerar recursos próprios, não é? Esse é um fato que distingue bastante o terceiro setor brasileiro de outros setores mundiais. Mas é interessante que esse setor ele possa criar condições de mostrar, de ser transparente para a sociedade. Eu, alguns anos atrás, tinha criado uma página na internet chamada Mapa do Terceiro Setor, onde as organizações se cadastravam e elas tinham que mostrar todos os seus documentos, todas as suas prestações de contas para que qualquer pessoa, qualquer cidadão pudesse observar o que aquela organização estava fazendo e também, principalmente, a origem dos seus recursos. Então, essa eu acho que é uma alternativa que nós podemos fomentar aqui no Brasil, de ter talvez um mecanismo tecnológico onde o controle da sociedade civil, dos próprios cidadãos em cima das organizações possa ser feito. Essa transparência é fundamental para que não ocorra fatos como esses que ocorreram recentemente. Roberto Maltic, você vê a possibilidade da imprensa dar uma atenção especial justamente ao terceiro setor, que vem da sociedade, quer dizer, há uma relação entre o leitorado e a cidadania que se organiza em organizações não governamentais. Quer dizer, a mídia, será que ela pode começar a se pautar para que acompanhe e ajude? Porque, digamos, a partir do momento em que nós vamos pedir às ONGs para buscarem recursos junto à sociedade ou à iniciativa privada, é preciso que a imprensa também ajude, mobilize, convoque, não é? Como é que você vê isso, você que está com a mão na massa aí em Brasília? Olha, me parece que como tudo para virar notícia tem que ser notícia e tem que ser tem que demonstrar inovações, ideias, criatividade, e principalmente o bom uso daquele recurso precioso que está recebendo da iniciativa privada, daquela pessoa que doa pessoalmente e do próprio governo. O dinheiro que sai do governo para uma organização não governamental, para o terceiro setor, é o mesmo dinheiro que está indo para abastecer um hospital ou uma escola. Portanto, ele tem que ser usado de maneira sóbria, de maneira correta, da mesma forma que ele deveria e deve ser usado pelos entes públicos que também recebem dinheiro de transferência federal, no caso que a gente está falando, que é o recurso federal que abastece as organizações não governamentais. Então, me parece que o bom exemplo vindo de quem presta o serviço é o primeiro caminho para que a ONG passe também a aparecer no noticiário
como uma coisa positiva e, aliás, a ONG, há muitos e muitos anos, ela já aparece em diversas ocasiões positivamente o trabalho de ONGs que já têm um histórico de atividades em prol da sociedade e que caminham junto com a sociedade e que estão no noticiário, certamente no caderno de saúde, no caderno de educação, no caderno de ciência, no caderno ambiental. Elas aparecem todos os dias nas páginas policiais, né, na hard news ali do dia a dia da denúncia, de tentar corrigir o rumo de questões que estão equivocadas para que elas não apareçam. Elas têm que também tomar a iniciativa, esse grupo, minoria, enfim, que recebe dinheiro público, que vive do dinheiro público, para que ela não apareça nessa página, para que ela apareça na página adequada da política pública, da política social. Eu acho que esse é o caminho, é uma iniciativa de todos que estão ali para receber recursos públicos, para noticiar fatos, para noticiar alternativas e projetos. Vamos a um intervalo e voltamos já.